Aleluia. Queridos, abra, por favor, abra a palavra do Senhor comigo lá no livro de 1 Samuel. Quero compartilhar com vocês 1 Samuel capítulo 23, a partir do verso 1, nós iremos até o versículo 14, eu vou iniciar a leitura, é um texto, é um período comprido, acompanhe a leitura, caso você não trouxe a sua Bíblia nesse dia. O texto diz assim: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava um mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Versículo 14: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus, diga comigo, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Aleluia. Queridos, esses 14 versículos do livro de 1 Samuel, texto lido, eles trazem um episódio, relatam um episódio tremendo da vida de Davi, passada por Davi. Eles registram e relatam uma das batalhas, uma das lutas travadas por Davi, assim de muita instrução e de muita graça da parte do Senhor. E eu creio que o Senhor nos ajuntou nesse dia, para que, uma vez aquietados diante do conselho do Senhor, Ele possa liberar graça e força sobre nós. Eu tenho convicção de que Deus quer falar poderosamente conosco nesse texto. Eu só não sei se nós conseguiremos chegar até o versículo 14, nesse primeiro encontro. Tem muita graça, irmão. Tem muita preciosidade do Senhor aqui, para liberar sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. Mas Ele libera só para aqueles que têm fome e sede da sua presença. Aleluia, aleluia. Queridos,
Esse texto fala de um período onde Davi estava fugindo, não? Mais uma daquelas fugas de Davi. Davi fugia da presença de Saul, o rei, né? Aquele rei louco, que queria matá-lo, desejava de todas as formas buscar Davi para matá-lo. E Davi fugia, ele estava fugindo no deserto, juntamente com seus homens que lhe era assim leal, que estavam em aliança com eles, que entendiam que havia algo da parte de Deus, promessas tremendas que se cumpririam sobre a vida de Davi. Esses homens então se aliaram a Davi e fugiam com ele. Eu acredito que esse não era um dos melhores momentos de Davi, não era um daqueles momentos que Davi poderia se orgulhar e dizer assim: eu quero compartilhar algo com vocês, né? Vale a pena ver de novo da minha história. Eu acredito que não, eu acredito que esse era um dos momentos pesados, que lhe pesava o coração. Davi estava fugindo para não morrer, Davi estava fugindo porque um rei louco o perseguia para matá-lo. E nessa fuga de Davi, e durante essa fuga de Davi, ele ouviu uma conversa, uma notícia chegou até Davi, dizendo que os filisteus estavam guerreando contra uma das cidades de Israel, uma cidade chamada Keila, e eles estavam saqueando essa cidade. Queridos, é interessante, e eu fico impressionado com a reação de Davi diante dessa notícia. Davi está fugindo, era um péssimo momento, um mau momento vivido, passado por Davi, sim ou não? Um mau momento, ele estava fugindo, nada lhe favorecia naquele momento. Mas quando chega aquela notícia de que os filisteus haviam se levantado contra uma nação, contra a sua nação, contra o seu povo, contra os seus irmãos, Davi tem uma atitude assim linda, tremenda, poderosa. Ele, quando ouviu aquela notícia, eu creio, o texto não fala, mas eu creio que os seus olhos brilharam. Eu creio que alguma coisa tomou conta de Davi, né? Eu creio que algo começou a se mover em Davi, o espírito de Davi, né? Ficou assim, fervendo. E ele diz: essa coisa não pode estar acontecendo na minha nação, contra uma cidade dos meus irmãos, e eu não posso ficar calado, quieto, acovardado na minha fuga. Ele foi para a presença do Senhor. Quando ele ouviu aquela notícia, ele foi para a presença do Senhor e disse: Senhor, o Senhor está sabendo o que está acontecendo lá em Keila? Os filisteus se levantaram contra os moradores de Keila, estão saqueando. Eu devo entrar nessa batalha? E Deus disse para Davi: vai com tudo, entra nessa batalha. Davi, com aquela palavra do Senhor, Davi tomou aquela palavra, então ele volta para a sua equipe, para aqueles homens que estavam com ele no deserto. De alguma forma ele precisava comunicar aquela verdade de Deus, aquela direção de Deus para o exército. Ele precisava de alguma forma trazer aqueles homens naquela empreitada, levar aqueles homens para a batalha com o mesmo espírito que estava agindo em Davi. E ele chega e comunica para aqueles homens. E a reação de Davi era uma, mas a reação daqueles homens foi outra. O importante, e esse é o início dessa nossa ministração, o importante é a reação de Davi diante daquele fato, diante daquela notícia. Sabe, queridos, Davi não podia se furtar, Davi não podia simplesmente fechar os olhos, Davi não podia simplesmente fechar os ouvidos e falar assim: eu não quero me envolver com isso, porque isso não me diz respeito, é uma luta, é uma batalha contra a cidade de Keila. Eu estou passando um mau momento, não é o meu melhor momento, eu
não tenho uma nação a meu favor, um forte, organizado e coeso exército para falar assim, vamos contra os filisteus, não. Mas quando Davi ouve aquela notícia, ele diz, eu não posso ficar alheio a quem arredio diante dessa situação. Sabe, amados, Deus fez algo nas nossas vidas. Existem algumas coisas que Deus fez na sua e na minha vida, que Ele não fez na vida de nenhuma outra pessoa, Ele fez na sua vida. Algumas outras pessoas podem se mover de forma parecida, semelhante, mas não da mesma forma que você. Deus não usou forma ou formatos, padrões para todos, e jogou vários ali, não, Ele tem uma forma, Ele tem uma forma exclusiva para cada um de nós. Por isso todos nós temos características que se assemelham e que distinguem dos demais, que diferenciam dos demais. Você é uma forma única, uma criação única pelo Senhor, e tem algumas coisas que Deus fez em você, e você não pode desfigurar isso aí. Tem gente que não percebe algumas coisas que o Senhor fez na sua vida, ou por desconhecer, ou por tentar abafar isso aí, eles acabam desfigurando a identidade que o Senhor colocou nas nossas vidas. Davi era um homem de guerra, Deus fez isso desde a sua juventude. O relato de Davi, quando ele estava ali cuidando das ovelhas do pai, ele diz, olha, uma vez um leão, depois um urso, se levantou contra as ovelhas do meu pai, eu fui para cima, eu imagino Davi com seu estilingue, né, sua funda, né, aquele pedaço de pau, seu cajado, foi para cima do leão, do urso. Eu livrei porque aquelas ovelhas estavam sob a minha confiança. O pai, né, meu pai me confiou, e eu não ia perder aquilo lá para um leão ou um urso. Deus fez aquilo na vida de Davi. É por isso que Davi, queridos, quando ele está ali vendo aquela afronta de Golias a todo o exército, ele fica indignado, o espírito dele ferve. Ele falou, o que esse homem está falando? Qual que é a afronta dele? Todos os demais estavam ali temerosos, mas Davi, ele entendia o que Deus fez. Davi sabia o que Deus havia feito na sua vida, por isso ele não podia se calar. Por isso Davi, quando ele ouviu a notícia dos filisteus se levantando contra Keila, não é porque ele estava passando um mau momento que ele iria falar, eu não quero me envolver, não é um bom momento para a minha vida, eu estou passando, sabe, como é que o pessoal fala? Estou vendo aqui dois jovens, né, pertinho de mim, como é que a moçada fala? Eu estou na bad, é isso mesmo? Obrigado aos mais novos aí. Eu estou na bad, eu estou há 2 anos, estou passando aí, está certo que já se arrastam há 2, 3 anos, mas é uma bad, pastor, sabe como que é uma bad prolongada? Então, eu não posso me envolver. Eu sei que algumas coisas estão acontecendo, mas não é o meu bom momento. Queridos, não permita que os maus momentos desfigure a identidade do Senhor na sua vida. Davi não permitia que os maus momentos desfigurassem aquilo que Deus, o eterno Deus, havia feito na sua vida. Ele não permitiu isso. Ele estava passando logicamente um mau momento, mas quando alguma coisa aconteceu contra uma cidade, contra os seus irmãos, ele falou assim, esse negócio é comigo. Esse negócio, o seu espírito, queridos, aquele negócio começou a ferver. Eu fiquei imaginando quando olhava esse texto, eu estudava sobre esse texto, eu fiquei imaginando um bacteriologista, um bom bacteriologista, nesse período de pandemia. Você já pensou esse homem que estudou, que foi formatado, né? Esse cara foi assim trabalhado por longos anos até que ele se tornasse um bom bacteriologista, um infectologista, um cirurgião, um médico.
E diante dessa pandemia, né, ele é convocado aí pela União, pelo Estado, município, não sei, alguma frente de saúde, e esse médico simplesmente disse assim: olha, eu sei que nós estamos passando por uma pandemia, tem muita gente morrendo, mas eu não posso me envolver, eu estou passando por uns maus momentos, eu estou administrando algumas situações que fugiu ao meu controle, e eu não posso me envolver. É verdade que o negócio está se alastrando, mas deixa eu resolver primeiro a minha situação por ordem dessa bagunça, depois eu vou me oferecer. Ele pode? Não pode. Ele foi formado para isso. Eticamente ele não pode, moralmente ele não pode. Queridos, ele não tem justificativa para se furtar a entrar nessa batalha. Ele tem que ser um dos primeiros a se apresentar e falar assim: ó, eu estou aqui, eu fui formado para trabalhar com isso, eu fui formatado para esse momento. Os meus maus momentos, as minhas lutas, as batalhas do deserto, as minhas fugas eu resolvo depois. A situação é urgente, eu estou aqui. Eu fico pensando num advogado que estudou anos para se formar, noite e dia, aquela coisa toda, e de repente surge uma audiência importante de um dos principais clientes que ele tem encarteirado. E aí ele está atravessando um mau momento e o seu cliente liga para ele e fala: doutor, nem precisava, mas eu estou ligando porque nossa audiência é hoje à tarde, às 15 horas, nos encontramos lá. Aí o advogado fala: cara, você vai ter que se virar e ir atrás de outro, porque eu estou passando um mau momento, eu estou com umas situações, surgiram umas situações aí. Eu pergunto para vocês: o advogado pode fazer isso? Não. O mau momento espera. Ele foi formado, contratado, ele tem habilidade para isso. Vá para a audiência, defenda seu cliente. Os maus momentos esperam. Eu fiquei pensando num jogador de futebol, o cara que assim desde pequeno, né, cresceu jogando, brincando, foi crescendo, aquela estrutura, aquela vocação foi crescendo dentro dele. Ele tem a oportunidade, vai para um grande time, chega na seleção, enfim, ele está na última importante e decisiva partida da sua seleção. O jogo é de manhã, só que ele passou uma semana difícil, batalhas, situações, um mau momento dele. De repente, não, é o momento de entrar em campo, ele simplesmente olha para o técnico e fala: eu não vou não, vocês vão, eu vou ficar pelo vestiário, eu passei uma semana terrível, eu estou passando uns maus momentos aqui. Cara, não dá, gente, não dá. Você foi formatado para isso, é a tua identidade. Deus fez alguma coisa na sua vida, e simplesmente nós não podemos ficar olhando, observando as coisas acontecendo. Os filisteus se levantando contra Keila. Eu não moro em Keila, então eu não posso, eu vou me furtar a essa batalha, eu não posso. Por quê? Porque Deus fez de mim um valente, porque Deus fez de você um valente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus fez de você um guerreiro. Desculpa se você tem uma visão estranha, distorcida. Nós temos uma visão muito estranha que corre pelo meio gospel, pelo meio cristão, dizendo que somos vítimas de uma porção de coisa. Desculpa, isso não é verdade. Deus fez de você um valente de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Por isso que algumas coisas acontecem, amados, e quando acontece, o teu espírito, aquele negócio entra em ebulição, você fala: meu Deus, eu preciso me mover, eu preciso me envolver nisso. Não. Os maus momentos todos nós teremos, os maus momentos todos nós enfrentaremos, e eles serão administrados pela graça do Senhor. Deus nos dará a vitória, mas eu preciso entrar na batalha, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu preciso me envolver, eu preciso me apresentar. Opa, Senhor, Deus sabia que ele estava passando um mau momento, sabia.
Deus sabia as lutas, né, que ele estava enfrentando ali no deserto, fugindo de Saul, sabia da insanidade de Saul, sabia. Mas quando Davi chega e fala: Senhor, Senhor, devo me envolver? Deus não pensou duas vezes, falou: demorou, você foi feito para isso. Você foi formatado para isso. Você é um valente, é um dos valentes que eu tenho levantado. Queridos, entenda isso em nome de Jesus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um valente do Senhor. Entra nas batalhas e entre para vencer. Deus é contigo. A palavra do Senhor já tem sido liberada sobre as nossas vidas. Entra nas batalhas, Deus vai te dar vitória. Creia no poder da palavra do Senhor, que a todos empodera, da graça, fortalece. Se firme nessa palavra e vá em frente em nome de Jesus. Aleluia. Algo lindo que eu vejo na continuidade desse texto aqui, queridos. Algo lindo que eu vejo na continuidade desse texto aqui, quando Davi chega para a equipe, chega para o seu exército para conversar com eles e falar e liberar essa palavra que ele mesmo havia recebido. Aquele exército que estava com Davi ali, aquele exército que estava no deserto com Davi, eles abrem o coração e falam assim: Davi, está certo que você recebeu uma palavra de Deus, mas entenda uma coisa, nós temos medo, nós estamos aqui com medo, e se aqui no deserto, fugindo, temos medo, quanto mais entrando na batalha, Davi. Queridos, eu acho tão lindo como Deus mostra para a gente situações, né? Situações que muitas vezes a gente encobre, tenta encobrir. Deus não despreza os nossos sentimentos. Cantamos agora há pouco uma música que fala mais ou menos sobre isso, né? Eu não vou esconder as minhas fraquezas, as minhas falhas. Às vezes a gente tenta esconder as nossas fraquezas, Deus sabe. Enquanto que na verdade nós deveríamos apresentar-nos diante do Senhor, falar: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu estou diante dessa situação, há uma instabilidade tremenda no meu coração, eu não sei como agir, eu não sei. E tem gente, queridos, que procura de alguma forma sufocar os seus reais, verdadeiros, legítimos sentimentos. Às vezes temos sido ensinados, doutrinados de uma forma a esconder os nossos sentimentos, aquilo que verdadeiramente a gente está sentindo. Quem é que não teve medo de fracassar um dia? Quem é que não teve medo de um confronto? Quem é que não teve e não tem medo? São sentimentos legítimos que muitas vezes a gente tenta sufocar, calar, e que isso arrebenta a gente por dentro. Isso destrói a gente por dentro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos doutrinados e ensinados a sufocar sentimentos legítimos com frases de efeito. Às vezes nós queremos combater isso aí, né, assumindo uma postura que não é nossa naquele momento. Então jogamos algumas frases de efeito para ver se aquela dor, se aquele sentimento acaba assim saindo, né, sendo exorcizado por essa frase de efeito. Frase de efeito não exorciza nada. Frase de efeito, queridos, não é aquele amuleto que as pessoas usam, né, contra aquele sentimento e fala assim: estou te exorcizando, né, bate na madeira, faz alguma coisa. Não. Saul, se você olhar no texto, Saul tentou usar uma frase de efeito e não deu certo. Se você olhar o versículo 7, você vai perceber que Saul recebeu a notícia de que Davi e os seus homens foram para Keila. Saul conhecia Keila, era uma cidade fortificada. Quando ele soube, olha qual foi a reação de Saul. Saul falou assim: Deus o entregou. É uma frase de efeito que muita gente às vezes usa. Deus havia entregue Davi nas mãos de Saul? Não, mas esse homem estava ali formatado com frase de efeito, com convicções erradas, com fundamentos errados.
E quando Davi entra em Keila e ele se levanta, né, em favor de Keila para livrar Keila das mãos dos filisteus, Saul falou: Deus é comigo, aleluia, esse é o momento, né, esse é o momento da desforra, agora nós vamos nos levantar contra Davi, Deus está na causa. Queridos, frases de efeito, guardem isso, frases de efeito e confissões de fé, sem aliança, não tem valor nenhum. Frases de efeito e confissões de fé, sem aliança, sem uma vida aliançada com o eterno Deus, tem valor nenhum. Pode dizer frases de efeito, podem usar frases de efeito contra você, tem valor nenhum. O que tem valor é uma vida que cultiva o relacionamento com o eterno dia após dia, que abre seu coração, que não se furta às batalhas do Senhor, né? que busca o conselho da parte do Senhor, que não tem movimentos próprios. Davi não se movia, queridos, sem antes buscar a presença do Senhor. Davi era um homem de intimidade, do conselho. Davi era um homem que se refugiou em Deus, encontrou em Deus abrigo, e ali ele estava apegado, agarradinho, e ele não saía. Não, eu não sei se Davi já conhecia esse canto que nós cantamos aqui, ou não, eu acho que não, né? Mas Davi, eu creio que podia cantar essa música se conhecesse. Senhor, não me deixe sair desse lugar, da intimidade, do relacionamento, da comunhão, da cumplicidade contigo. Aleluia, queridos, amém, amados. Queridos, sentimento era legítimo, o exército tinha medo, Davi, lógico que tinha medo. Qual é a diferença entre aqueles que têm medo e permanecem no deserto, e entre aqueles que têm medo e vão para as frentes de batalha? A diferença é que aqueles que têm medo e vão, é porque confiam e dependem do Senhor. É porque aqueles que têm medo, têm esse sentimento, mas confiam na palavra do Senhor, diz: Senhor, eu tenho esse sentimento, mas a tua palavra está dizendo: estou indo, o Senhor fez isso na minha vida, estou tranquilo. Tem tanta gente arredio, com medo nesses dias, e é um medo assim estranho, um medo que domina. Não seja dominado pelos medos. Existem alguns sentimentos que vêm, que surgem, são naturais, normais, agora não seja dominado por eles. Você não pode impedir de ter medo, mas você pode impedir de ser dominado por esse medo. Essa é a grande diferença. Pastor, eu estou com uma incerteza. Se você está com uma incerteza, é porque você não se aquietou na presença do Senhor, dizendo: Senhor, espera, vou esperar a tua direção, a tua palavra, para que eu dê o próximo passo. Amém, amados? Aleluia. Se o medo vier, não seja dominado por ele, e nem tente exorcizar o medo ou qualquer outro sentimento com uma frase de efeito. Eu quero terminar essa meditação com vocês, nesse período, amados, dando uma olhada numa última coisa, em relação a essa questão do medo de todo aquele exército. Eu imagino quão bom, assim, quão legítima foi, né, essa abertura do coração daquele exército para chegar para Davi e falar assim: Davi, esse é o nosso sentimento, ainda servimos para ir para a batalha. Mesmo com medo, Davi não rejeitou nenhum, até porque ele compartilhava daquilo ali, tanto compartilhava que ele voltou para a presença do Senhor e falou: Senhor, não, o negócio é o seguinte, o Senhor tem certeza? O Senhor falou direito? Será que eu ouvi direito? É mesmo para a gente descer? Porque entre nós, não, esse exército, entre o exército, está todo mundo com medo. E Deus então confirma, diz: Davi, é isso mesmo que eu falei, vai, porque certamente eu vou entregar. Você vai ser um instrumento de bênção e de libertação dessa cidade de Keila. Vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Vai lá, estou confirmando isso. A minha palavra foi liberada sobre a sua vida. Vai embora, aleluia. Queridos, é muito melhor você começar com medo e ir crescendo e se libertando do medo na caminhada,
na medida que a tua dependência no Senhor, e os testemunhos vão se tornando mais densos, mais fortes, mais visíveis, mais apalpáveis, do que você começar de forma arrogante, com um coração soberbo, achando que você pode, você vai arrebentar, e lá na frente, você percebe, puxa, nem de Deus eu não preciso, nem de Deus, eu acho que Deus fez um negócio tão jóia na minha vida, né? Eu creio que essa autoconfiança que eu tenho aqui foi algo de Deus, eu não preciso nem orar, eu sei já fazer as coisas, eu conheço o caminho das pedras. Não, é muito melhor você começar com medo titubeante assim, será, e ir para a presença do Senhor, buscar o Senhor, e crescer, e ver crescer os teus músculos da dependência em Deus, do que você começar altivo, soberbo, e lá na frente você se desviar dos caminhos do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia, aleluia. Como que nós vencemos o nosso medo, queridos? Diga comigo, vencemos o medo quando aprendemos a dar crédito nos firmes direcionamentos de Deus. Aleluia. Queridos, Davi foi vencendo o medo, e o próprio exército de Davi foi vencendo o medo, sabe como? Dando crédito às firmes ou os firmes direcionamentos do Senhor para a sua vida. Davi, quando ouviu a notícia, ele correu para a presença do Senhor, falou: Senhor, está acontecendo isso, devo-me entrar nessa batalha? Deus disse: vai. Quando ele voltou para o seu exército, e o exército falou: se temos medo, Davi corre para a presença do Senhor, e diz: Senhor, está todo mundo com medo, e aí? Deus diz: eu estou confirmando a minha palavra, vai lá, você vai ser um instrumento, um libertador no meio desse povo. Quando Davi então vai, né, e afugenta, e ele massacra os filisteus, queridos, e ele retoma a cidade de Keila, eles se refugiam em Keila, e ele ouve uma outra notícia, dizendo que Saul agora viria contra ele, contra o seu exército ali em Keila, e destruiria a cidade por causa de Davi. Davi então corre para a presença do Senhor novamente e fala: Senhor, eu ouvi isso aí, verdadeiramente Saul vai se voltar, vai descer contra nós. Deus disse: eles vão descer contra você. Agora Davi, queridos, isso é lindo. Davi foi um instrumento de libertação de Keila, de uma cidade. Você poderia olhar esse texto e falar assim: no mínimo eles vão levantar uma estátua para Davi, né? Prestar uma homenagem para Davi, dizendo: você foi o cara, Davi. Davi fala: Senhor, e essa cidade? E os moradores de Keila, será que eles teriam coragem de me entregar a mim e aos meus homens a Saul? E o Senhor diz: eles vão te entregar, não vai ter honra, vai ter ingratidão no negócio. Davi foge com seus homens, e ele volta para o deserto, para um lugar incerto, queridos. Foi aí quando Saul recua e deixa de persegui-lo. Eu quero olhar essa parte final, depois dessa fuga de Davi. Sabe, queridos, Deus quer tomar parte na sua história. Deus quer entrar na sua história, como provavelmente para muitos, como nunca antes. Davi não dava um único passo sem buscar o conselho de Deus. Davi não se movia sem antes se aquietar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu devo fazer, Senhor, eu devo recuar, Senhor, eu devo entrar, Senhor, eu devo contratar, Senhor, eu devo ir, Senhor. Por quê? Ele não confiava na estrutura do seu braço, ele confiava inteiramente em Deus, por isso ele não se movia. Se Deus não se movesse, ele não andava. Se Deus não andasse, ele não contratava. Se Deus não estivesse assinando com ele. Queridos, Deus quer tomar parte da tua história, amado. Entenda isso em nome de Jesus. Não tenha uma carreira solo. Não busque uma carreira independente achando que você já tem músculo e estrutura espiritual a ponto de andar sozinho, tomar suas próprias decisões. Não, busque o Senhor. Busque o Senhor. Na medida que você vai crescendo e você vai tendo, lógico, você vai desenvolver musculatura espiritual, discernimento.
Não confie na tua musculatura, na tua fibra espiritual. Não confie no teu discernimento. Confie em Deus. Busca a palavra do Senhor. Busca o conselho de Deus. Você tem certeza? Volta lá. Davi tinha recebido a palavra do Senhor. Diante daquele quadro de medo, ele volta lá e fala: Senhor, confirma aí. O Senhor falou, mas tem como o Senhor dar uma confirmadinha? Tem como o Senhor, né, de alguma forma, o Senhor já disse sim, mas tem como o Senhor falar 2 sims? Eu vi o primeiro sim, mas eu preciso de um segundo sim, porque afinal de contas, queridos, às vezes achamos que ouvimos, precisamos que o Senhor confirme, precisamos da palavra do Senhor firmada, bem fundamentada no nosso coração, na nossa estrutura. Aleluia, aleluia. Ei, meu Deus, Davi, quando ele fugiu de Keila, sabendo que os moradores de Keila o entregariam, queridos, Davi foge, versículo 14, permanece Davi no deserto, nos lugares seguros, aleluia. Você pode se colocar em pé nesse momento, por favor? Queridos, esse primeiro período termina no versículo 14, e termina apresentando Davi, fugindo novamente para o deserto, o lugar que poucos gostariam de ir, o lugar que poucos diriam: eu vou fugir e eu vou para o deserto. Às vezes nós temos um desejo de irmos para muitos lugares, menos para o deserto, mas Davi, pelo contrário, sabe por quê? Só vai para deserto quem desenvolveu a plena confiança em Deus, quem conseguiu afugentar os seus medos, confiando na firme e poderosa palavra do Senhor. Deserto só é ameaça para quem vive com medo, para quem ainda não conseguiu afugentar os seus medos e os seus temores, para quem conseguiu afugentar isso aí, desenvolver uma relação de confiança, de caminhada plena em Deus. Tranquilo, Senhor, para onde o Senhor vai me levar? Quais são os meus próximos passos? Vou ter que passar por um deserto? Tranquilo, por quê? Porque quem vai comigo? O Eterno se levanta e Ele vai junto. Sabe por que era um lugar seguro? Não porque no deserto tinha muitos montes e muitos becos e tudo mais, não, porque no deserto ele encontrava a presença do Senhor, ali no deserto. E o texto, versículo 14 termina isso: Davi continuou a sua loucura, buscando Saul, tentando matar Saul, mas o Senhor pôs a mão sobre Davi e não permitiu que aquele homem o encontrasse. Sabe o que é isso? Sabe o que é você ter os seus inimigos, as situações que militam contra você, tentando te destruir de todo modo, e você está passando um mau momento, um momento difícil na tua história, na tua caminhada, e o Senhor te preserva naquele momento. Ele não te livra do mau momento, Ele não te tira do deserto. Sabe por quê? Porque deserto não é o lugar final dos filhos e das filhas do Senhor, é um lugar de formação apenas. Ali os nossos músculos estão crescendo, a nossa fibra, amados, está sendo entretecida. Ali você está se tornando um homem valoroso, valorosa, para chegar o dia onde você vai ter condições de ir para o palácio, o teu destino, amados. Aleluia! Por isso um homem e uma mulher que firmado no Senhor, que anda no conselho do Senhor, ele não teme deserto. Qual é o problema? É pandemia, é recessão, é crise. Coração firmado do Senhor, assim, não se atemoriza de más notícias. Deus eterno, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que fez um caminho onde não havia caminho, amados. Há impossíveis para esse Deus? Não há. Se Ele teve o poder de criar todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, não terá a condição de te sustentar no mau momento, numa crise, numa situação, no deserto. Ele tem poder, Ele tem o poder de te sustentar e de te esconder.
no lugar mais seguro da palma das suas mãos, até que os ventos contrários passem. E aí, você cresceu na confiança, na dependência dEle. A hora que aqueles ventos contrários passar, Ele vai falar assim: filho, filha, eu te sustentei por tanto tempo. Quando os ventos contrários bateram e bateram para te destruir, esses ventos passaram, agora eu te libero. Vá para o teu destino. O deserto não é o teu destino. O palácio te aguarda. Aquele louco de Saul passou. A insanidade daquele rei que buscava matar Davi tinha passado. E aí eles lembraram de uma palavra de Deus. Eles lembraram que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, aquele gurizão que cuidava das ovelhas do seu pai. E a nação toda desejou trazer esse homem para o palácio. Era o momento de Davi. Amém. Você consegue fechar os teus olhos nesse momento? Talvez você esteja enfrentando uma situação de medo, de temor, de incerteza, de dúvidas. Talvez você olhe à frente e você não encontre um caminho. Talvez você esteja olhando e fale assim: tem tanta dúvida, eu estou lidando e lutando com tantas batalhas, com tantas frentes. Não é, de fato, não é um bom momento, eu estou atravessando um mau momento. Queridos, em primeiro lugar, ainda que você esteja atravessando um mau momento, há algo que Deus fez na sua vida e não fez na vida de ninguém mais. Não é um momento, queridos, para você passar, eternizar esse mau momento e desfigurar a identidade, o chamado, a vocação, o propósito de Deus na sua vida. Se apresente. Batalhas estão acontecendo dentro da tua cidade, na tua nação, e que exigem, que reclamam, que estão dizendo: ei, cadê você? Onde é que você está? Aquilo que Deus fez, entesourou na sua vida, foi e o fez para esse momento, o eterno, o fez para que você pudesse ser um instrumento de bênção, de libertação, de liberações, de graça para muita gente. Deixa Deus te usar. Abra sua boca, levanta suas mãos, intercede, clame, declare, cante, profetize, dê um bom testemunho. Os maus momentos, deixa que o Senhor está resolvendo isso. Talvez alguns temores ainda estejam tocando você. Talvez alguns medos. Será um medo de não dar certo, de errar, de frustrar, o medo do amanhã? Será? Será que vai ter o amanhã? Será que eu vou voltar no amanhã? Ei, estaremos com a graça do Senhor, caminharemos dia após dia. Se tiver deserto no caminho, tranquilo. Mesmo no deserto, seremos formados, formatados, fortalecidos, agraciados pela presença do poderoso e eterno Deus. Confie os teus temores, os teus medos diante do Senhor e fala: Senhor, permita que os meus músculos espirituais, os músculos da dependência do Senhor cresçam, a ponto de não viver dominado pelos medos, mas sim a ponto de crescer dentro desse relacionamento com o Senhor, com o teu Espírito, com a tua presença. Papai, nós queremos exaltar o teu nome. Finalizamos esse encontro para nós, para a tua igreja, ó Deus, é um reencontro. Nos encontramos, Senhor Deus, semana após semana, em um lugar como esse, para receber graça, instrução, ânimo da parte do Senhor, direção da parte do Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela obra tremenda do Senhor em favor daqueles que creem. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que se levanta, ó Deus, em favor daquele, ó Deus, que confiam plenamente no Senhor. Na minha oração por essa igreja, por esse homem, por esse jovem, ó Deus eterno, por essa família, é para que o Senhor os fortaleça,
O Senhor fortaleça, Senhor Deus, a plena confiança dos teus filhos e filhas, Senhor. Ó Deus, para que de alguma forma eles comecem a caminhar, ó Deus, numa dimensão nova do relacionamento, da intimidade e da dependência do Senhor. Ó Deus, que eles comecem, Senhor, ó Deus, a ouvi-lo. Ó Deus, que dê a eles discernimento para conhecer e ouvir a Tua voz. As ovelhas ouvem a Tua voz, ouvem a voz do bom pastor. Senhor, não permita sermos, ó Deus, que a Tua igreja seja dominada assim pelo medo, pelos temores. Pai, não permita que eles recuem diante de tantos ventos que batem. Pelo contrário, Senhor, da mesma forma como o Senhor fez com Davi, faz na vida dessa família, dessa mulher, desse jovem, Pai, desse homem, ó Deus, desse casal, em nome do Senhor Jesus, torna-os fortes, valentes, Senhor, essa obra tremenda, bonita do Teu Espírito na vida deles, Senhor, libera mais graça, libera mais força, ó Deus, novas medidas do discernimento, Senhor, como o Senhor fez com Davi. Não permita, Senhor Deus, que uma batalha qualquer, ó Deus, seja capaz de derrubá-los, de derrotá-los. Pelo contrário, fortalecidos no Senhor, eles possam marchar, ó Deus, como instrumentos, como os valentes que foram levantados na história da igreja do século 21, para honrar o nome do Senhor Jesus, para glorificar o Senhor. Eu os abençoo, Pai, que a graça do Senhor venha sobre eles, e que essa graça, ó Deus eterno, possa tocá-los agora. Santo Espírito de Deus, uma medida nova venha sobre eles agora, tocando, Senhor, que a unção do Teu Espírito começa a envolver a vida desse homem, dessa mulher, agora, Pai, agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, eu estou liberando sobre eles e sobre essa igreja, Senhor Deus, essa porção tremenda, sacudida, sobejante da Tua unção poderosa, Senhor, e que essa unção despedace mesmo, Senhor, ó Deus, a penha, ó Deus, como um martelo que esmiuça, Senhor Deus, a pedra, Senhor, essa unção, ó Deus, venha afugentar e tirar todo o receio, todo o medo, todo o temor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca-lhe, Senhor. Entra, Senhor, entra nessa causa e dê vitória nessa peleja a essa família, a esse homem, a essa mulher, em nome do Senhor Jesus. Que a graça os abençoe, que a graça os acompanhe, que a graça possa alegrar o coração dos Teus filhos e filhas. Deus eterno, a Tua presença, a mesma presença que foi com Davi, escondendo, guardando, livrando o Senhor, possa guardar, livrar, abençoar a vida dessa igreja, para louvor, testemunho, para a glória daquele que reina e vive para todo sempre, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Domingo, uma semana de paz, de bênção, de renovo da parte do Senhor, em nome de Jesus, aleluia.